Olá, estimados! Saúdo vocês hoje nesse culto com a palavra bíblica que é das senhas deste dia. Diz em Efésios 5, 1 e 2: Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Esse é o convite da carta aos Efésios, também a nós que vivemos na fé em Jesus Cristo. É o convite de Jesus Cristo também que nós ouviremos na pregação hoje e no texto que está previsto para esse domingo. Sermos discípulos, discípulas de Jesus. De olhar não para o preço do discipulado, mas para a dádiva, a alegria de poder servir a esse Deus que nos acompanha e que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, este que nos chama para vivermos do jeito como Ele quer, porque isso é melhor para nós. Eu convido que nós celebremos esse culto ao nosso Deus, mas também aprendamos dele, a sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Oremos então a esse Deus. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela dádiva, pelo privilégio de sermos filhos e filhas que pertencem a Ti, que são Teus filhos, Tuas filhas, Senhor. Obrigado porque Tu nos instrui, nos ensina, nos ama, nos faz perceber o mundo com o Teu olhar. E aí, as coisas desse mundo já não têm mais o mesmo valor. Elas ficam no seu devido lugar, Senhor Deus. Obrigado porque assim Tu mostras que a vida é mais importante. Tu mostras que o Teu reino não é esse que nós vemos em governos, em política ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra organização. Mas o Teu reino é de justiça, de amor, de perdão, e é neste reino que nós queremos viver. Por isso, ó Deus, acolhe o nosso louvor, perdoa-nos quando esquecemos de Ti e também do Teu reino, perdoa-nos quando nós queremos viver do nosso jeito e não do Teu. Que Tu estejas sempre pronto a nos acolher, nos transformar e que o Teu reino venha, que Jesus Cristo volte, que Jesus Cristo nos leve para junto de Ti, para que lá tenhamos a experiência e a vivência do que é perfeito, do que é bom, do que é agradável. Sê Tu conosco então, fala conosco na pregação hoje, na leitura bíblica, com os hinos, que Tu abras o nosso coração para a Tua presença e que essa presença nos encha de alegria. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
Mateus, capítulo 9, versículo 35, até capítulo 10, o versículo 8. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e comigo nesta hora. Amém. O cenário descrito pelo evangelista Mateus no texto de hoje é parecido com aquilo que temos assistido pela televisão sobre a pandemia. Corredores dos hospitais, enfermarias lotadas, familiares aflitos e cansados, carros fúnebres entrando e saindo dos hospitais. Uma multidão de pessoas, como aquela que Jesus descreve, ovelhas sem pastor. Mas deixemos de lado por um tempo este triste cenário atual e vamos acompanhar o Senhor Jesus e os seus discípulos por um momento, quando eles andam de cidade em cidade, nas vilas, nos campos, e certa vez entra na sinagoga, é hora de anunciar as coisas do reino de Deus. Na saída, pessoas se juntam, se aglomeram para pedir curas, pedir conselhos e orientações. E diante desse povo todo, o Senhor Jesus teve compaixão. Compaixão é diferente de pena. A palavra original se refere a algo como que se mexe por dentro de nós. Jesus se comove, Jesus se emociona. Jesus vê aquelas pessoas como ovelhas esfoladas, caídas, doentes. Era urgente a ação de um pastor. Diante das necessidades das pessoas tão sofridas e desorientadas, Jesus percebe que a lavoura do mundo é grande demais e há trabalhadores de menos. Por isso pede que seus discípulos orem por mais trabalhadores. Nos dias anteriores, o Senhor Jesus tinha sido um pastor e tanto. O evangelista Mateus, no capítulo 8 e 9, descreve muitas curas de Jesus, como a da menina, filha do Jairo, que inclusive teve a sua vida devolvida por Cristo. Vemos que Jesus cura leprosos, paralíticos, cegos, liberta pessoas atormentadas por espíritos maus. De fato, algo maravilhoso estava acontecendo
naqueles tempos, na distante Palestina. Jesus poderia fazer tudo isso sozinho, sim, mas ele prefere contar com colaboradores. Ele escolhe 12 homens, 12 discípulos para o acompanharem e para continuar a sua obra neste mundo. O que eles deveriam fazer? O mesmo que o Mestre fazia. Pregar que o reino de Deus está próximo, ressuscitar mortos, curar doentes, expulsar demônios. Você e eu, nós somos hoje os discípulos e as discípulas de Cristo. Como podemos continuar a sua obra em nosso meio, em nosso mundo, em nossos tempos tão diferentes daqueles tempos antigos? Parece que tudo mudou desde aquele tempo. Só não pode mudar o olhar de compaixão. Sim, o olhar de ternura e de carinho para as pessoas. Sem este olhar de ternura ao próximo, facilmente nós vamos julgar, vamos discriminar o outro que é diferente que eu, que pensa diferente de mim. Facilmente nosso olhar pode estar embaciado por preconceitos, por antigas ideias que trazemos com a gente, que nos dizem que o outro, por alguma razão, tem menos valor. Jesus foi o primeiro a combater preconceitos. Na sua época, as crianças e as mulheres, os leprosos e pessoas com deficiência eram deixadas à margem da sociedade. E Jesus as chama para o centro. Jesus valoriza. Jesus cura e liberta, como nós estamos vendo no texto de hoje. Sim, Jesus tinha um olhar cheio de misericórdia e de graça. Ele via no outro o que havia de melhor. Mas não era um olhar ingênuo, não. Ele soube olhar com indignação aos chefes religiosos, os fariseus, e os chamou de hipócritas, fingidos. Ele chamou o rei Herodes de raposa. Ele derrubou a mesa daqueles que fizeram do templo um local de comércio. Jesus, assim, anda no mesmo caminho aberto pelos profetas de Israel. Naquele tempo, líderes e governantes eram chamados de pastores do povo. Em Jeremias, capítulo 23, nós lemos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Outro profeta que fala palavras muito duras aos líderes, governantes, pastores, é o profeta Ezequiel no capítulo 34. Vejam só: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Vejam só como estas palavras são atuais hoje. De um lado, temos uma multidão de pessoas cansadas e confusas, como no tempo de Cristo, e temos também governantes e líderes pastores que parecem não se importar com o povo que lhes é confiado. Você poderia perguntar: mas pastor, diante de toda essa situação, o que eu posso fazer? O que eu, como discípulo de Cristo, o que nós, como comunidade cristã, podemos fazer e como podemos continuar a obra de Cristo em nosso meio e do nosso jeito? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância dos nossos olhares. Diante dos maus pastores, governantes, tenhamos um olhar atento, crítico, inconformado. Não podemos concordar
com tanta coisa que está acontecendo aí. Por outro lado, não podemos perder o olhar de ternura, de carinho, de amor às pessoas, especialmente às pessoas mais necessitadas e vulneráveis. E o nosso olhar de ternura, ele se junta com o agir de nossas mãos, com a nossa solidariedade, com mãos que se abrem para auxiliar quem precisa. As nossas mãos também podem e devem se dobrar em oração para pedirmos: Senhor, manda mais trabalhadores para esta tua lavoura que é o mundo. Nas nossas comunidades nós precisamos muito de mais gente que se engaje, que colabore nos grupos, nos departamentos, nos presbitérios. Precisamos que mais membros peguem junto, que mais pessoas deem testemunho, e um bom testemunho em palavras e ações da fé em Cristo. Eu te convido, você não quer caminhar junto conosco? Você não quer se colocar à disposição dos pastores e dos líderes que já existem? Há muito o que fazer. Às vezes não sabemos onde começar. Então comece com o básico. Coloque-se nas mãos de Jesus como o bom pastor. E junte-se às demais ovelhas, membros, e você vai descobrir o que podes fazer. Que Deus te abençoe nisso. Que Deus nos ajude a todos nós nesta direção. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez temos o privilégio de ouvir a tua palavra, de refletir a respeito da tua vontade. Que essa palavra produza frutos em nosso coração e que, por meio de nós, tua palavra alcance outras pessoas. Nos colocamos nas tuas mãos e nos colocamos a serviço da tua igreja. Não permita, Senhor, que fiquemos acomodados, mas que nos coloquemos à disposição com os dons que tu nos deste. Que, Senhor, cada um de nós, como somos, com nossas particularidades, com as peculiaridades, com as diferenças, possamos nos colocar à disposição e encontrar espaço para te servir na nossa comunidade de fé. Entregamos nas tuas mãos as nossas comunidades da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Colocamos também diante de ti as pessoas que entre nós se encontram
adoentadas, enfermas, as pessoas que passam por crises familiares, problemas financeiros. Tu conheces cada um, Tu conheces a realidade de cada família. Te pedimos, Senhor, também que consoles aqueles que choram a perda de um ente querido, que sejam confortados pelo Teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas intercessões e aquilo, Senhor, que não lembramos ou não recordamos, incluímos nas palavras que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face, que te dê e te preencha com a sua paz. Amém.